Fala, gente, tudo bem? Chegando para a aula 11 do Discipulado Simples e Sobrenatural. Tem essa aula, que é o fruto do Espírito. A próxima aula é sobre ouvir e obedecer a Deus. A gente vai fazer também um apanhado geral do que vocês receberam. Mas eu quero enfatizar mais uma vez, o mais importante é aquilo que vocês estão recebendo e também transferindo para a vida de outras pessoas. Sabe, lá em 2011, eu tenho até a data aqui na minha Bíblia, vou colocar aqui para vocês, tem até a data aqui, ó, dia 4 de dezembro de 2011. Eu tive uma experiência com essa palavra que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos falar sobre o fruto do Espírito, né? Antes, deixa eu dar uma introdução. Sabe, nós não vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus apenas pelos dons que nós manifestamos. Nós precisamos sim manifestar o poder de Deus, e nesses últimos dias, antes do retorno de Cristo, Deus vai nos usar com muito poder. Já tem começado e tem aumentado esse mover de Deus, essa liberação do Espírito Santo, mas nós devemos entender que só fluir nos dons não é o suficiente. Nós temos que desenvolver o caráter de Cristo e o poder do Espírito Santo. Nós temos também que estar mais parecidos com Jesus. E eu estava na casa do meu avô, e naquele momento eu estava muito querendo estudar a Bíblia, então eu estava querendo intelectualizar o Evangelho um pouco, mesmo que sem perceber. E eu não vi o quanto que é importante a profundidade, né, sim, na palavra, mas também manifestar o poder do Espírito Santo. Lá em 2011, isso, eu comecei a orar: Deus, me leva para um lugar mais fundo, leva para um lugar mais fundo. E tinha um irmão que estava lá orando, de uma igreja pentecostal tradicional. Ele estava lá orando pelo meu avô, que estava doente naquele momento. E ele falou: vamos cantar, você sabe cantar? Eu falei: sei. Ele colocou uns louvores da harpa, começamos a cantar aqueles louvores ali. Aí de repente, depois eu descobri que ele não sabia ler. Ele pega a Bíblia dele e faz assim, ó, coloca na cabeça e abre e fala assim, ó. Agora subiu tudo aí, né? Aí ele abre, aponta assim, fala: ó, lê aqui. E eu falei: não, ele não fez isso. Eu tava me achando, tipo, né? Tava me achando, sei lá, alguém muito sábio da Bíblia naquele momento. E depois, a hora que ele coloca o dedo, ele fala assim: lê aqui. E Deus quer falar com a gente aqui. Eu tava pensando: não é possível que ele fez isso. E saiu exatamente esse versículo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você precisa entender que naquele momento, esse versículo era o que mais estava Deus falando comigo. E eu falei: não, tem alguma coisa diferente aqui. Porque eu comecei a orar para um lugar mais profundo, e nesse momento Deus usa esse irmão, bem simples, mas cheio do poder do Espírito Santo. E ele fala: lê aqui, e sai exatamente: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Estava falando exatamente de uma palavra que Deus estava tocando muito no meu coração naquele período. Sabe, e por que eu estou falando isso na aula de frutos? Na aula de fruto do Espírito. Muitos falam os frutos do Espírito, tá bom, é uma força de expressão, mas o mais correto dizer, o correto na verdade dizer, é o fruto do Espírito. É como se fosse uma laranja de 9 gomos. Então, abre comigo aí sua Bíblia em Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. A feitiçaria aqui não é só aquela feitiçaria de fazer uma obra de feitiçaria, mas também maledicências, quando pessoas estão maldizendo alguém ou algo com as suas próprias palavras. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, que são divisões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, versículo 22, que é o principal, 22 e 23 para nós hoje. Mas o fruto do Espírito é amor. Sabe, o fruto do Espírito Santo, ele é baseado no amor de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus, nosso caráter, nossa identidade, tudo aquilo que nós recebemos, a nossa salvação em Jesus está baseada
nesse amor de Deus. Então, o fruto do Espírito é amor. Esse você tem que entender, não é um amor humano. Então você não consegue ter o amor de Deus se você obviamente não estiver cheio de Deus. E como eu posso estar cheio de Deus? Quando eu estou em adoração, quando eu estou buscando a palavra e eu também estou em conexão com outros cristãos. E Deus também vai me dar oportunidades de ter compaixão. Esse amor de Deus tem a ver com compaixão. Compaixão é quando eu me coloco no lugar do outro. Assim como Jesus se colocou no nosso lugar, se tornou pecado por nós, nós também agora podemos ter essa graça, essa capacidade de Deus dentro de nós, de ter compaixão pelas outras pessoas. Nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós estamos em um caminho de aperfeiçoamento. Lá em 1 João capítulo 4, fala assim que quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então, o fruto do Espírito é amor. Alegria. Essa alegria como fruto do Espírito nem sempre significa que você vai estar livre de sofrimentos ou de dores. Mas mesmo em sofrimento e dores, você tem alegria. Porque é uma alegria que você não consegue entender. A Bíblia fala da alegria, lá em Filipenses 4, fala também de uma paz que excede todo entendimento. E essa é uma alegria também que excede todo entendimento. Não tem como entender com o nosso próprio entendimento. É uma alegria que apenas você desfruta. O próximo ponto é exatamente a paz. Mas um fruto do Espírito é a paz. É uma paz que nem sempre, da mesma forma, não é que está tudo tranquilo ao seu redor, mas você tem uma paz dentro de você, porque você tem a paz com Deus. Então você tem um relacionamento com Deus, você está conectado com Deus por causa de Jesus. Jesus pagou o preço do pecado, agora nós podemos ter paz com Deus. Isso significa que eu posso estar conectado em Deus, eu posso ter relacionamento com Ele, eu posso falar com Ele e posso ouvir a Ele e ser guiado por Ele. Paciência. Esse ponto da paciência não tem a ver com a paciência para a vida. Também é a paciência para a vida, mas é a paciência também de esperar as promessas de Deus. A Bíblia está repleta de palavras nos dizendo sobre a perseverança, sobre a paciência nas promessas de Deus sobre a nossa vida. Tem promessas que Deus fez para a sua igreja, tem promessas que Deus fez para a sua vida, e só através do fruto do Espírito que nós vamos conseguir ter paciência. Antes de continuar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não consegue ter o fruto do Espírito se você, obviamente, não tem uma vida no Espírito. O que é uma vida no Espírito? Está em adoração, em jejum, em oração, e isso se tornar seu estilo de vida, até você chegar a um ponto de encontrar prazer e fazer essas coisas até com uma certa naturalidade. Eu sei que, como o apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui, que as coisas que nós não podemos agradar a Deus, olha o que ele está dizendo, versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então nós não podemos agradar a Deus na carne, na nossa própria força humana. Tem gente que aceita Jesus, e lá em Gálatas você está falando também. Aí você vem para Jesus por causa de algo que o Espírito Santo tocou no seu coração, o Espírito Santo te transformou. Você creu em Deus por causa que o Espírito Santo te revelou a verdade, a verdade da palavra na sua vida. Aí ela vem por causa de uma obra do Espírito Santo. E depois quer continuar andando com Jesus na força do braço. Aí não vai dar certo, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. A maioria das pessoas não crescem na sua vida cristã porque pararam de depender do Espírito Santo. Começaram no Espírito, Gálatas 3 fala sobre isso. Você precisa ler o livro de Gálatas, tá? Começaram no Espírito, mas depois começam a querer pegar através das regras, da força do braço, a ser aperfeiçoado e até mesmo ter o fruto do Espírito. Você não precisa se preocupar em ter os frutos. Você precisa preocupar em ir na raiz e começar a ter um relacionamento com Deus e com a palavra, que naturalmente Ele vai te transformando de glória em glória. Ele vai até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Jesus, né? Até a gente chegar naquele momento que nós vamos ser realmente perfeitos na vinda de Jesus. Até lá nós estamos num processo de santificação e nem sempre é fácil isso. Eu sei que muitas vezes dói em nós, mas precisa doer para crescer. Continuando então, paciência, né? Agora, amabilidade. Amabilidade, essa versão que fala amabilidade, tem a ver com você também não querer prejudicar outras pessoas. Você é uma pessoa amável.
Você é uma pessoa que faz o bem para outras pessoas. É um fruto do Espírito. Você está sempre procurando uma forma se você puder, aquele que pode ajudar alguém e não ajuda, comete pecado. Então, se você puder, você vai ter mesmo ajudar outras pessoas. Você é uma pessoa amável, você é uma pessoa não é uma pessoa que quer prejudicar. Você é uma pessoa que está sempre vivendo pelo bem e agindo de uma forma amável. Bondade. Bondade me leva a pensar também na generosidade. Coisas que às vezes até mesmo eu tenho e eu posso compartilhar com outras pessoas. É uma bondade que é um fruto do Espírito, que é o que Deus vai gerando em você. Se você continua em Deus, fica claro isso aqui, se você continua em adoração, dependendo do Espírito Santo, é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer esses frutos se manifestarem na sua vida. Fidelidade. Fidelidade, eu vi que tem, a palavra original para fidelidade também tem fé. Então, essa fidelidade é uma lealdade a Deus e é uma lealdade também às pessoas. Então você passa a ser uma pessoa de um bom caráter, uma pessoa de uma boa índole, que tem lealdade com Deus e tem lealdade com as pessoas também. Isso é fruto do Espírito. Mansidão. Mansidão, eu lembrei de uma coisa muito estranha quando eu estava meditando sobre mansidão, que é quando Jesus entra no templo e Jesus começa a lhe virar a mesa, Jesus fica bravo porque estão fazendo da casa do meu pai um comércio, né? E Jesus chega àquele momento, se você olhar e falar, Jesus não teve mansidão, mas não é. Tem momentos que você, às vezes, tem que usar um certo ímpeto, mas isso não significa que você não vai ter mansidão. Se alguém olhar Jesus só nessa cena, vai achar que Jesus é um desequilibrado. Mas ele precisou fazer aquilo naquele momento. Então, isso não vai nos levar também, assim, a gente tem que ser manso, tem que ser uma pessoa tranquila. Lá em Salmos, fala que tem um versículo que fala assim, que quando nós estamos em paz com Deus, nós temos uma plenitude do amor e da paz de Deus dentro de nós que transparece para as pessoas. Dá a entender isso, esse versículo de Salmos, que eu estava meditando esses tempos agora. Agora, nem sempre, quando alguém vai usar o seu ímpeto, significa que a pessoa não tem mansidão. Às vezes aí nos leva para o próximo fruto, domínio próprio. Domínio próprio não é só a pessoa que tudo bem, está sempre, tudo bem. Não é assim. Isso não é mansidão nem domínio próprio. Isso não é domínio próprio. Domínio próprio é você, obviamente, você ter o domínio de si mesmo. Saber a hora de usar o ímpeto, saber a hora de de usar a paz, em todo tempo você está com paz, mas sabe a hora de usar o seu ímpeto, sabe a hora de ficar mais equilibrado. Então você sabe dominar, vamos dizer assim, as suas emoções, o seu temperamento. Eu não gosto muito dessa visão de temperamento. Eu estudei psicologia por 3 anos, mas eu fiquei bastante decepcionado com o estudo da psicologia de um ponto. Tem muita coisa boa, viu, gente? Se você precisar, faz terapia aí, tá tudo certo. Agora, um ponto que eu vejo que não é legal é que tem pessoas que estão andando com Jesus e ele fala, não, isso aqui eu tenho dificuldade porque é por causa do meu temperamento. E às vezes não, às vezes está precisando de jejum, oração, para saber dosar, para saber ali usar a potência do seu temperamento na hora certa, o que chamam de temperamento, né? Então, esse relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te ajudar a ter o domínio próprio, saber a hora de usar seu ímpeto, a hora de você segurar um pouco mais a onda, de ficar mais tranquilo, mas sempre tem que ter as características do amor, da alegria, da paz, da paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma coisa que me vem agora no meu coração, por exemplo, dom de profecia. Tem pessoas que falam, não, Deus está me falando aqui, vem com aquela palavra dura, aquela palavra pesada. Eu sei sim que Deus às vezes usa uma palavra mais dura por causa da obstinação da pessoa. Deus está falando várias vezes a mesma coisa que a pessoa não quer obedecer. Pode acontecer de vir uma palavra dura realmente. Sim, pode acontecer uma palavra dura. Mas eu percebo que a maioria das vezes, quando alguém recebe uma palavra profética, ou uma palavra de exortação para alguém, ela não sabe aplicar, não tem a sabedoria para aplicar. Presta atenção no que eu estou querendo dizer com vocês. Deus dá uma chamada de atenção, mas logo ele já vem com uma palavra de encorajamento, de conforto, porque ele quer alinhar aquela pessoa, ele quer que a pessoa se adeque à vontade dele, ele não quer acabar com a pessoa. Já que eu entrei nesse assunto, que eu sei que não é o tema central hoje, mas já que eu entrei, olha aqui o propósito da palavra profética.
Em breve vou estar falando bastante no canal sobre os dons proféticos, os dons de revelação, né? Dons proféticos, dons de revelação, nós vamos estar falando mais sobre isso, que é o que Deus tem me chamado a fazer, despertar dons e ministérios. E a gente já vai terminar. Olha só esse exemplo que eu dei, ó. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Tá vendo? O que é o dom de profecia? Dom de profecia é para edificar, encorajar e consolar. Edificar, encorajar e consolar. Então, muitas vezes Deus me dá uma palavra assim, é uma palavra de conserto para alguém, mas eu costumo dizer uma palavra de livramento. Deus tem me dado Deus te dá também. Deus te dá agora em nome de Jesus. Receba sabedoria para aplicar as palavras que Deus vai te dar. Deus me dá assim uma palavra. Ó, tem acontecido isso, mas Deus está querendo com isso encorajar isso. Deus está querendo consertar isso porque Ele tem algo poderoso na sua vida. E Deus tem profetas que só dá o problema, mas não dá a solução. Tipo, o que eu vou fazer com isso? É porque ele não estava sensível para captar o que Deus estava querendo com a palavra. Então Deus te revela o problema e fica sensível para Deus te revelar a solução. Agora, por que muitos têm desafio com isso? Porque não estão deixando o Espírito Santo gerar o fruto em você. Esses 9 frutos que nós falamos aqui. Está faltando amor, está faltando paciência, está faltando fidelidade, está faltando coisas para você dar espaço para o Espírito Santo agir nessas áreas, porque daí você começa a colocar muito de você na palavra. E o que nós temos que pedir para Deus nos ajudar é não colocar muito de nós na palavra. Deixa eu abrir de novo Gálatas 5 aqui. Tem que colocar a essência, a mente e o coração de Deus na palavra que nós estamos liberando, a maneira que nós estamos servindo a igreja e servindo as pessoas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. O apóstolo Paulo também fala aqui um pouco antes. Gálatas insensatos. Vocês começaram no Espírito e agora quer continuar na carne? Vocês começaram dependendo do Espírito Santo e agora quer achar que é na força do braço? Nossa linguagem. Então, se você começou no Espírito, se você aceitou Jesus porque Ele te tocou, Ele falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Jesus te tocou. Agora não tem como você ser transformado na sua força do braço. Dependa do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, obrigado por essa pessoa que está acompanhando esse discipulado, Pai. E eu peço que o Senhor venha trazer esse entendimento, que nós somos totalmente dependentes de Ti. Pai, nós cremos em Ti só por obra e graça do Teu Espírito. O Senhor que nos chamou, o Senhor que nos revelou. E nós, para sermos transformados, Pai, ter o fruto do Teu Espírito, só também podemos tê-los através da ação do Teu Espírito na nossa vida. Nós te damos total liberdade. Eu intercedo também por essa pessoa que está me acompanhando agora. Ajuda para que ela possa, Pai, desenvolver naturalmente, Pai, frutificar naturalmente os frutos do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amanhã, a última aula, eu já vou dar o tema, ouvir e obedecer. E também nós vamos passar uma geral sobre tudo que vocês aprenderam na última aula de amanhã. Deus te abençoe e continue compartilhando o que você está recebendo, em nome de Jesus.